A Itália é aquele país que encanta todo mundo com a sua arquitetura, seus monumentos e, claro, a sua culinária. Mas apesar de toda essa beleza, existe uma realidade que só quem mora lá sente na pele. Os italianos têm muito orgulho de preservar sua cultura, e isso inclui não só os monumentos, mas também uma forma de pensar e governar que parece ter congelado no tempo. O resultado? A política e a economia do país estão enfrentando grandes desafios. Meu nome é Simon e eu vou te explicar mais sobre tudo isso agora no Aqui Eu Te Mostro. O mundo tá mudando rápido e a gente precisa acompanhar esse ritmo. E eu não tô dizendo que você precisa mudar suas crenças e princípios, mas o jeito que o país se desenvolve, isso sim. A Itália, por exemplo, está andando a passos bem lentos na economia, porque o país ainda insiste em fazer negócios à moda antiga, baseado em lealdade e não em resultados. Por isso, eles ficam presos a bancos e instituições sem olhar de fato o desempenho delas. É mais importante para eles estar com um banco que sempre foi leal do que ganhar dinheiro. E eu nem vou falar aqui da burocracia e do mercado de trabalho engessado, e acaba complicando ainda mais novas oportunidades e só atrapalha a vida dos novos trabalhadores. Tudo isso gera um ambiente cheio de incertezas, tanto para empresas quanto para investidores. Depois do caos de 2020, a Itália viu uma das suas maiores fontes de renda, o turismo, praticamente desaparecer. Mesmo com pacotes de estímulos da União Europeia e esforços do governo, muitos italianos ainda têm muita dificuldade para encontrar um emprego fixo ou manter as suas pequenas empresas funcionando. E junto disso existe outro grande problema: a saída dos jovens do país. Eles não estão nem um pouco satisfeitos com o jeito que as coisas estão andando por lá, e com razão. Poucas oportunidades de emprego, um futuro muito incerto, e muitos acabam vivendo com os pais até ficarem mais velhos. Aliás, a gente já fez um vídeo sobre isso há algum tempo, mostrando os filhos que nunca vão embora da Itália. E esse vídeo já bateu mais de 2 milhões de views. Basicamente, esses jovens, mesmo qualificados, não conseguem emprego porque não tem demanda no mercado, ou seja, não tem vaga para eles. E o resultado? Eles ficam na casa dos pais por anos. O termo "filhos que nunca vão embora" não é um exagero. A única saída, muitas vezes, é o aeroporto, para tentar uma vida melhor em outro país. Eles sentem que a cultura italiana está presa no passado, enquanto eles querem um futuro mais moderno e dinâmico. A essa altura do vídeo, você já deve ter entendido como está a situação por lá. Mas será que está pior que a nossa? Eu não sei, me conta aí nos comentários. Se você pesquisar no Google casas de €1 na Itália, você vai achar um monte de matéria falando sobre isso. E pode parecer bom demais para ser verdade, né? Mas tem um porém, tem uma pegadinha do malandro nisso aí. As casas são vendidas em um leilão, e quase nunca você vai conseguir por €1. O verdadeiro valor gira em torno de 20 a 50 mil euros. E olha que junto com a casa vem o terreno. Mesmo assim, muitas pessoas nos Estados Unidos e em países mais ricos da Europa acham que vale a pena pagar esse preço. Porque basicamente é impossível comprar uma casa com terreno lá por esse preço. Agora, pra gente que tem uma moeda mais fraca, já não parece algo tão vantajoso assim. Para a juventude italiana, talvez poderia ser um investimento legal. Eles conseguiriam uma casa até barata, mas como não tem emprego nessas regiões onde as casas são leiloadas, nessas áreas rurais, sair do país ainda parece a solução mais fácil. E para você que tá vendo esse vídeo agora e tá meio perdido, sem direção, sem saber o que fazer para crescer na sua carreira, para ganhar mais dinheiro, o que você precisa é aprender inglês. Algumas pesquisas mostram que as pessoas que sabem inglês ganham até 83% mais só por saber o idioma. E deixa eu te contar um segredo: menos de 2% dos brasileiros sabe falar inglês de verdade, com confiança. Você está diante de uma oportunidade, de uma virada de chave na sua vida
que é aprender o idioma inglês. Ah, mas é muito difícil, escola de inglês é muito caro. Calma, hoje eu vou te ajudar com isso. Eu vou deixar aqui no link da descrição, ou então nesse QR Code aqui que está aparecendo na sua tela, e lá você vai entender como que você pode começar a aprender inglês ainda hoje, gastando bem menos que uma pizza por mês, tá quase de graça. E conquistar aquela vaga sonhada, aquela promoção no seu trabalho, ou até mesmo para viajar pelo mundo, como os milhares de alunos que já passaram por esse método, com direito a certificado, aulas ao vivo e tudo mais. Então vai nessa página, clica no link da descrição ou escaneia esse QR Code aqui e garante a sua vaga. Crise política. A Itália está numa crise política que parece não ter fim. Nos últimos anos, o país trocou de governo várias vezes, e os acordos que surgem são sempre muito frágeis e cheios de briga interna entre os partidos. O sistema político de lá é uma república parlamentarista, ou seja, eles têm um primeiro-ministro que cuida do país, mas tem sido muito difícil formar governos estáveis. Os partidos tradicionais perderam força, enquanto grupos populistas e extremistas estão ganhando cada vez mais espaço. E isso acontece porque a maioria das pessoas está insatisfeita com a economia parada e com a falta de oportunidades. Depois da crise de 2020, com a dívida pública nas alturas e a economia andando a passos de tartaruga, a Itália teve que recorrer à ajuda externa. Mas essa ajuda vem com condições de reforma que nem sempre agradam todo mundo na política. Esse cenário problemático deixou o eleitorado dividido. De um lado, quem apoia os partidos tradicionais que querem manter o equilíbrio com a União Europeia, e do outro, as pessoas que preferem partidos nacionalistas e populistas. Esses partidos, inclusive, defendem uma política mais protecionista. É uma espécie de ilusão onde você protege, entre aspas, os produtos nacionais, fechando ou impedindo a concorrência estrangeira. E toda essa divisão só mostra que o país está muito confuso em resolver os seus problemas. E ninguém sabe como que essa história vai se desenrolar. E claro, também tem aquela velha corrupção, que continua sendo um problema, se não o maior deles. Desde os anos 90, quando rolou uma operação muito famosa chamada Mãos Limpas, e expôs esquemas de suborno e lavagem de dinheiro, a corrupção não deu trégua. Dá pra ver nesse caso que não é só o nosso país que luta contra esse mal que nunca tem fim. A corrupção impacta diretamente a economia e o dia a dia dos italianos. O dinheiro que poderia ser investido em educação, saúde, acaba sumindo e isso prejudica a sociedade inteira. Mais recentemente, em 2022, outro escândalo aconteceu, o tal do Qatargate. Muitos políticos, inclusive italianos, estariam envolvidos em um esquema de suborno que vinham de países como o Catar e Marrocos. E o que eles estavam tentando fazer era influenciar decisões políticas na União Europeia. Antonio Panzeri, um ex-parlamentar italiano, foi um dos principais envolvidos nesse esquema. E ele foi acusado de receber grandes quantias de dinheiro para favorecer esses países em debates sobre direitos humanos e comércio. Ainda tem outros esquemas também, recentes, mas se eu for entrar em detalhes aqui, o vídeo vai ficar gigante. Chegada de imigrantes. A Itália tem sido uma das principais portas de entrada para refugiados da África e do Oriente Médio. Essas pessoas chegam principalmente pelo mar, atravessando o Mediterrâneo em condições perigosíssimas. E geralmente eles estão fugindo de guerra, de perseguição política e de crises econômicas em lugares como a Síria, a Líbia e a Somália. Mas é aí que está o grande problema. A Itália está com uma dificuldade muito grande de lidar com essa quantidade de imigrantes. Os centros de acolhimento estão sobrecarregados e a integração dessas pessoas na sociedade não é muito fácil. E ainda tem a questão de pessoas que acreditam que membros de grupos extremistas se infiltram no meio dos refugiados. E mesmo não havendo muitas evidências consistentes para afirmar isso, essas discussões tornam tudo ainda mais complicado. As regiões que recebem esses imigrantes podem tanto deportá-los de volta para os seus países,
quanto tentar ajudar eles a começar uma nova vida na Itália. Mas e aí, o que você pensa sobre isso? Deixa aí o seu comentário também. Cultura da aparência. Agora, mudando de assunto, vamos falar sobre a cultura da aparência na Itália. Isso aqui é um aspecto que está muito enraizado em várias cidades famosas pelo luxo e pelo estilo de vida sofisticado. Milão, por exemplo, é uma das capitais mundiais da moda. É o centro dessa cultura inteira. Marcas como a Gucci, Prada, Versace ditam as tendências globais, e a famosa Via Monte Napoleon é praticamente uma passarela de elegância e ostentação. Para o povo de lá, manter uma imagem impecável é quase uma obrigação, seja nas roupas ou até mesmo no estilo de vida em geral. Só que esse foco no luxo e na estética acaba ficando bem desconectado da realidade econômica de muitos italianos, especialmente as pessoas que vivem nas regiões mais afastadas. Em cidades como Roma e Florença, o luxo também está por todo lado. Hotéis 5 estrelas, restaurantes chiques, lojas de grife, é tudo feito para atrair turistas. E a arquitetura grandiosa dessas cidades, como suas catedrais e monumentos históricos, também reflete essa preocupação com a beleza e o esplendor que a Itália precisa passar para o mundo. Eles basicamente passam aquela imagem de um país perfeito. Não dá para negar que a Itália é linda em muitos aspectos, isso é verdade. E se você tiver a chance, vale muito a pena conhecer. Mas nós também não podemos fechar os olhos para os problemas que rolam por lá. A corrupção, o desemprego, os salários baixos, o custo de vida muito alto, são dificuldades que afetam várias regiões do país, como nunca vimos antes. A gente torce para que esses problemas sejam resolvidos, até porque a Itália tem uma cultura muito forte e é um exemplo em vários sentidos. Mas é isso, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que tenha dado para entender um pouco mais essas questões. Não esqueça de deixar o seu comentário e conferir os links na descrição e no comentário fixado. E até a próxima.